Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje a nossa 12ª lição, penúltima lição da nossa revista Escola Bíblica. Estamos estudando sobre o movimento pentecostal. Hoje, a nossa lição, ela traz como título o movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. Textuário, Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo deve estar comprometido com o anúncio do evangelho no poder do Espírito Santo para a glória de Deus e até que Cristo venha. Os objetivos: frisar que a obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo, ressaltar o papel do Espírito Santo na evangelização, reconhecer a evangelização como prioridade da igreja. Não existe evangelismo, não existe conversão sem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem capacita a igreja a pregar o evangelho, a cumprir a grande comissão que Jesus nos confiou, conforme está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, né? E por todo mundo pregai a todas as nações, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que crerem e for batizado será salvo. E Marcos diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Então, sem o Espírito Santo, não existe conversão, não existe salvação. O texto bíblico de referência está no capítulo 8 de Atos, versículos 26, 27, 28, 29 e 35. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração ou para adorar, e regressava, e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, junta-te a este carro. Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nesta escritura, lhe anunciou a Jesus Cristo. Nosso texto bíblico relata o episódio que está em Atos, capítulo 8, quando Estevão é apedrejado, ocorre aquela perseguição ali em Jerusalém. Os cristãos fogem de Jerusalém, ficando apenas os discípulos, os apóstolos. E Filipe aqui, no capítulo 6 aqui de Atos, ele é escolhido como um dos diáconos, para lidar com a obra social, administrar a obra social ali dos cristãos da igreja ali de Jerusalém, relacionada às viúvas também, né? E Filipe é um desses que foge de Jerusalém por causa da morte de Estevão, da perseguição. Ele desce para o território samaritano e ali Filipe vai pregando o evangelho, vai pregando entre os samaritanos, vai havendo conversão, né? Aí o Espírito Santo envia Filipe para que ele vá para o caminho ali que desce para Jerusalém, um lugar chamado Gaza, uma estrada, um caminho que está deserto. E neste caminho estava retornando para a Etiópia, para o seu país, este mordomo, esse administrador da rainha da Etiópia, né? Ele tinha ido para Jerusalém para adoração, o lugar de adorar era o templo, e no seu retorno, ele estava lendo o que na nossa Bíblia está ali no capítulo 53 de Isaías. No Isaías, o profeta fala daquele personagem que estava indo para o matadouro, simbolizando, pegando o exemplo aí da ovelha, o cordeiro que está indo para o matadouro calado, né? Aquele homem, ele não sabia de quem Isaías estava falando, se do próprio Isaías ou de outra pessoa. Quem era este que estava indo para o matadouro, né? Calado, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Aí, olha a importância de conhecer a palavra de Deus, né?
O anjo usa Filipe. Filipe sobe naquele carro e começa a explicar que o profeta Isaías estava falando de Jesus. Aí Filipe começa a falar dessa passagem que ele estava lendo até Jesus Cristo, mostrando para aquele etíope que o Messias esperado era Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitou. Ele conhece Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador, é batizado por Filipe, e depois que ele é batizado, o Espírito Santo arrebata Filipe e leva para outro lugar. E esse etíope, ele segue sua viagem feliz, salvo para a glória de Deus, tá? Então, o primeiro tópico da lição é o Espírito Santo, que direciona a obra, o Espírito Santo que capacita, né, que fortalece e que concede a autoridade. Então, sem o Espírito Santo de Deus, não há conversão. Não existe obra missionária sem o poder do Espírito Santo. A missão e a missão de Deus, a gente vê Deus enviando, Deus Pai enviando Deus Filho, né, Jesus Cristo, para salvar o mundo. Deus Pai e Deus Filho enviando Deus Espírito Santo. Jesus diz, vou para o Pai, mas não deixarei órfão. E a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, enviando a igreja. Então, a obra missionária só funciona porque a igreja ela está revestida no poder do Espírito Santo de Deus. Então, os que confessam a fé em Cristo têm sido perseguidos desde o início da igreja primitiva, né? Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, que são bem-aventurados aqueles que sofrem pelo amor, pela justiça, né? Aqueles que sofrem perseguições pelo amor de Cristo. Então, apesar da realidade dura, né, da perseguição, os discípulos de Cristo são impulsionados, são chamados a evangelizar. Como é que eles mantêm de pé? Como é que a igreja mantém de pé? Como é que a igreja de Cristo prevalece? É pelo poder de quem? Do Espírito Santo que está no meio da igreja. E isso nos faz ver que sem este poder do Espírito Santo, o povo de Deus não poderia jamais cumprir a ordenança do Senhor Jesus Cristo de evangelizar o mundo, né? Mateus capítulo 28, versículo 19, Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, né? Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberei a virtude e o poder do Espírito Santo para ser testemunho. Então, para o pentecostal, é fundamental buscar esse revestimento de poder para cumprir a obra evangelizadora de Jesus, né? Jesus, em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus instrui os discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Então aguardem. É uma orientação de Cristo. Então a igreja, o cristão, ele não pode ir de peito aberto sem este revestimento de poder. A igreja pentecostal ela é uma igreja que evangeliza, que é uma igreja proselitista, que vai no campo anunciar a verdade, anunciar, mostrar que salvação sem Jesus não existe. Né? A salvação não é mérito minha, de pregador nenhum. Né? Nós somos o canal de Deus, o instrumento. Não podemos trocar a liderança do Espírito Santo por aptidões físicas, aptidões cognitivas, né, por conhecimento acadêmico. Tudo isso é importante, sim. Buscar se aprimorar, se aperfeiçoar, se desenvolver, mas somente através de uma vida, né, devotada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, somos capazes de cumprir, né, o ID do Senhor, de evangelizar o mundo. É pelo poder do Espírito Santo, né? Então, em um mundo onde muitos rejeitam os ensinamentos do Evangelho, rejeitam a palavra de Deus, o trabalho, o cumprimento da missão continua sendo um desafio frente a tantas adversidades que
enfrentamos. Então, sem esse poder do Espírito Santo, irmãos, seria praticamente impossível, né? Impossível. Então, participar desta missão, a missão Dei, a missão de Deus, que a missão começou em Deus, não começou na igreja, começou em Deus, né? O plano de Deus é salvar o mundo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, a missão começou em Deus, no coração de Deus. A igreja, ela dá continuidade. Essa perspectiva missional pode se caracterizar por uma continuidade dos movimentos missionários protestantes originais. Então, como nós vemos estudando aqui ao longo da nossa lição, os vários movimentos de reforma, de retorno aos princípios da palavra de Deus, né? De santidade, de retorno a esta comunhão, a esse foco no poder, no avivamento, no pentecostalismo, porque a igreja ela nasceu no Pentecoste, ela nasceu ali no início, no batismo no Espírito Santo, né? Então Jesus disse: aguardem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então toda autoridade ela vem de Deus e é nos concedida com um único propósito: é evangelizar, ser testemunha. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Para quê? Para ser minhas testemunhas, né? O Espírito Santo, ele age no crente e é ele que concede autoridade para testemunhar. Como fomos chamados como embaixadores do reino para levar as boas novas, o Espírito Santo nos reveste do seu poder e assim podemos proclamar com autoridade as virtudes daqueles que nos chamou das trevas, né, para a sua luz, conforme relata lá Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? Um exemplo, a gente tem lá em Atos, capítulo 2, versículo 37, de Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, tinha corrido, né? Quando Pedro é confrontado ali, quando Jesus está preso, 3 vezes Pedro negou: não conheço não, sei quem é não, nunca ouvi falar não. Quando Jesus restaura Pedro, capítulo 21 de João, Pedro é um dos que estão lá reunidos, 120 lá reunidos, aguardando a promessa do revestimento. Quando Pedro é batizado no Espírito Santo, Pedro se torna uma liderança, né? Eles viram, irmãos, o seu mestre ser morto, ser crucificado. A pior morte que poderia existir para uma pessoa, Jesus passou. Então, eles não teriam essa ousadia, essa autoridade, esse impulsionamento, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Então, se o próprio Jesus eles viram sendo morto, como é que eles iam ter essa autoridade, esse revestimento? No capítulo 3 de Atos, Pedro e João estão chegando ali no templo, né, na porta do templo, em Jerusalém, para orar, e tem um coxo, um homem coxo ali na porta do templo pedindo esmola. Pedro e João, cheios do poder do Espírito Santo, olham para aquele coxo e dizem: não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levanta, pega a sua maca e entra no templo adorando. Isso é poder, isso é revestimento. Então, a promessa é, Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que crerem serão salvos, quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, vem corroborar, dizendo: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, pegarão serpentes, expulsarão demônios, enfim. Então, estes sinais, o maior dos sinais, obviamente, é a conversão de almas, né? Este é o maior dos milagres. Mas é no poder do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, seria impossível isso acontecer. O segundo ponto da lição: o Espírito Santo separa e envia, né? A necessidade da obra missionária, o Espírito Santo separou e enviou o apóstolo Paulo. O Espírito Santo é a fonte do testemunho da igreja, né? Então, Jesus, ele confiou à sua igreja
essa empreitada de evangelizar o mundo. A obra missionária, conforme está lá em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo ali 46, né? E o próprio Atos, capítulo 1, versículo 8, o revestimento de poder. Então, desde a ascensão de Jesus ao céu, o Espírito Santo tem separado e tem enviado servos para trabalho, para a obra missionária. A missão é de Deus, né? Começou em Deus a fim de alcançar aqueles que estão perdidos. Então, fazer missão nunca foi fácil, não é tarefa fácil. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não prevalece. Entretanto, Jesus garantiu que o Espírito Santo capacitaria os chamados para a obra missionária. Jesus disse, né, lá em João capítulo 16, versículo 8, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo viria, Jesus disse, estava falando com os apóstolos, o Espírito Santo convenceria o homem, o mundo do pecado, porque o mundo está caído sem Deus. O pecador, ele está escravizado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça. A justiça de Deus é revelada na cruz do Calvário. O amor de Deus revelado em Cristo, né? E do juízo, o mundo já está condenado, este mundo aí caído está condenado. Então, a porta da graça foi aberta através de Cristo. Então, quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de cima a baixo. O templo que fazia a separação, o templo ali é o espaço onde ficava a Arca da Aliança, né? E ali a sala do candelabro, do pão, dos pães, a mesa dos pães, o altar do candelabro, do incenso, é que o sacerdote entrava ali uma vez no ano. Então rasgou-se, ou seja, só o sumo sacerdote antes da nova aliança tinha acesso ao Santo dos Santos, onde ficava ali a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus. Com a morte e a ressurreição de Cristo, a separação que existia entre Deus e o homem foi quebrada. Agora todos nós temos acesso ao Pai através de Jesus. É o que ele vai dizer em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a Deus, nem ao Pai, senão por mim. Então, sem Cristo, não tem como ser salvo. Então, a porta da graça se abriu. O Espírito Santo veio habitar no seio da igreja, né? Jesus, ele foi para o Pai, né? Ele diz lá em João capítulo 20, versículo 21, né? Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós, né? Mas não, os discípulos não poderiam ir, não era para eles ir por conta própria, pelas suas próprias forças. Eles precisavam do revestimento de poder, do revestimento do Espírito Santo. Jesus vai falar em Lucas capítulo 24, 49, ficar em Jerusalém, aguardem o revestimento, a promessa do Pai que foi profetizado também lá por Joel, capítulo 28, capítulo 2, versículo 28, a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E Pedro acaba relatando, trazendo essa referência no discurso que ele prega lá, registrado em Atos capítulo 2, após o revestimento ali, batido no Espírito Santo. Então a obra missionária, né, é um mandamento direto do Senhor para a igreja aí, né? No capítulo 13 do livro de Atos, versículo 2, a gente vê o Espírito Santo dizendo para a liderança ali da igreja de Antioquia: separai a mim, a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. É o Espírito Santo que diz isso, né? Atos capítulo 13, versículo 2. O Espírito Santo que separou a Barnabé e a Saulo para a obra missionária. E Paulo se torna o maior implantador de igreja da era apostólica, né? O maior missionário entre
os gentios, tudo isso pelo poder do Espírito Santo. A gente vê lá na carta aos Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, deixa eu olhar aqui, se não falha a memória, 2 Coríntios, capítulo 11, onde Paulo vai descrever as N situações que Paulo passou por amor do Evangelho de Cristo, né? 11, é isso mesmo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22 a seguir, onde Paulo vem relatar o quanto ele sofreu por amor do Evangelho de Cristo, para que as almas chegassem ao conhecimento. Na verdade, é porque Paulo era bonzinho? Não, é o poder de Deus que impulsionava, que fortalecia Paulo, apesar de todas as diversidades. Então leia 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 22, quando Paulo começa a relatar quanto ele sofreu para que o Evangelho chegasse até os gentios, né? Então, tudo isso pelo poder do Espírito Santo, senão não teria força, não teria disposição, né? Quando Paulo ele vai relatar sobre um espinho que ele tem na carne, o que Jesus disse: a minha presença te basta, a minha graça te basta. Então, nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, né? O que é necessário buscar é a direção do Espírito para saber onde e quando realizar a missão que ele nos chamou. Há uma variedade, né, de atividades na obra de Deus. E nós precisamos estar naquela que Deus nos confiou, naquilo que Deus nos chamou, né? A gente vê nas viagens, nas duas primeiras viagens missionárias de Paulo, lá do capítulo 13 ao 18, Paulo implantando igreja, né? Visitando igrejas. Capítulo 15 de Atos tem um período ali, mostrando ali o concílio, onde Paulo vai em Jerusalém para tratar a respeito daquela divergência que estava havendo entre os judeus cristãos, estava exigindo que os cristãos gentios observassem a lei. Há um problema e Paulo vai em Jerusalém tratar isso com a liderança. E no versículo do capítulo 19, a seguir, a gente vê Paulo falando ali a respeito das lideranças que ele colocou, né, sobre as igrejas que ele tinha implantado durante suas viagens missionárias. Então, tudo isso na direção, né, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, ele disse que a vinda do Espírito Santo faria os discípulos de suas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Tá? Então, o Espírito Santo é que concede à igreja testemunhar na ousadia as boas novas de Cristo. Atos também registra os resultados do anúncio do Evangelho pelos primeiros discípulos após a descida do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, depois da morte de Cristo. Somente a presença do Espírito Santo poderia encorajar os discípulos a saírem a pregar pelo mundo. Sem esse poder do Espírito Santo, a Igreja de Cristo ela não avançaria, ela não prevaleceria, ela não ficaria de pé. Paulo relata lá no Carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é contra o irmão, é uma guerra espiritual travada entre a igreja, e a igreja não está só. Por isso que a igreja é bombardeada, a igreja é confrontada, porque ela guerreia no poder do Espírito Santo. Evangelizar uma alma é uma guerra. Está travada ali uma guerra entre o reino de Deus e as trevas. Porque o diabo ele não quer perder. Então, quando uma alma se converte a Cristo, o diabo está perdendo aquela alma. Entende? Então há uma guerra travada. Então, as armas espirituais, está lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 13, é no poder do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é viva. Então, o cristão, ele precisa deste poder. E o maior, ou os avivamentos registrados na Bíblia,
ao longo da Bíblia só ocorreram quando a palavra de Deus tornou-se fonte principal na vida das pessoas. Os reis de Israel, né? O próprio Esdras, quando ele leu lá no seu livro, após o retorno do cativeiro, a lei para todo o povo, houve um grande avivamento. Porque o avivamento só ocorre quando a palavra de Deus é aplicada, é praticada na nossa vida, porque ela é viva. Ela é viva. Atos capítulo 2, 42 diz que os irmãos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Entende? Então a igreja ela precisa desse poder, desse revestimento de poder. E finalizando, as missões e o movimento pentecostal. Né? O movimento cresceu com o trabalho missionário, o movimento que revolucionou a igreja e um trabalho missionário inovador. Então, como nós estudamos nas nossas lições anteriores, os vários movimentos ao longo da história, principalmente a partir do século XVI, a partir da Reforma Protestante, os vários movimentos que trouxeram a igreja de volta aonde a Bíblia ensina. A igreja católica, a igreja papal, a igreja medieval, ela estava muito longe da Bíblia. Depois do século III, né, com Constantino, o imperador romano, Constantino, a partir de 312 depois de Cristo, Constantino oficializa o cristianismo como a igreja oficial do Império Romano. A perseguição, por um lado, foi bom que a perseguição acabou, mas, por outro lado, também a igreja ela foi se corrompendo, porque as pessoas não vinham mais ao cristianismo por amor a Cristo, né, porque ser cristão era sinônimo de ser perseguido. As pessoas vinham se converter ao cristianismo por outros interesses, e não simplesmente pela salvação. Daí foi ocorrendo, né, entrando na igreja, vários movimentos, né, muita idolatria, e quando a gente se depara lá no período da idade conhecida, a idade média, né, a igreja a igreja católica, a igreja papal, a igreja medieval, totalmente desviada da Bíblia, totalmente corrompida, o clero corrompido, totalmente longe da Bíblia. Mas Deus, como dono da igreja, ele sempre levantou homens, mulheres, cheios do Espírito Santo. E nós estudamos nessa nossa lição os vários movimentos ao longo da história, né, mostrando que avivamento só ocorre quando se volta para a Bíblia. E foi assim com Martinho Lutero, foi assim com os vários reformistas, reformadores. E nós somos fruto desse trabalho missionário. Exemplo dos missionários suecos que chegaram ao Brasil em 1910, 1909, né? Daniel Berg e Gunnar Wengre. Então, a obra missionária, ela não para e ela só avança porque o Espírito de Deus está no meio da sua igreja, entende? Então, para o pentecostalismo, nenhum outro trabalho é tão importante quanto a obra missionária. A Assembleia de Deus, no Brasil, né, por meio da obra missionária, ela expandiu para todo o país, a partir dali do estado do Pará, né, alcançou o Brasil inteiro. Isso é missão no poder do Espírito Santo de Deus, né? Então esse crescimento ocorreu, né, através dali da vida daqueles missionários como instrumento de Deus, que Deus enviou ao Brasil, né, dos missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wengre, né, quando eles chegam ao Brasil, ali no Pará, em 1909, eles
são enviados, o Espírito Santo chama eles para um lugar que eles nem conheciam, nem sabiam onde era, Pará. Eles vão à biblioteca pública ali nos Estados Unidos, vai no Mapamundi e descobre que o lugar que o Espírito Santo tinha revelado para eles era no norte do Brasil. E eles obedecem. Se não fosse o poder do Espírito Santo, se não fosse a condução do Espírito Santo, como é que seria, né? Então a gente vê o mover do Espírito Santo na vida destes homens, na vida da sua igreja, na vida daqueles que se predispõem a estar na brecha, né? Então a maneira como os pioneiros do movimento pentecostal lia e interpretavam a Bíblia quando chegaram aqui no Brasil, né? Diferentemente daquelas igrejas tradicionais, clássicas, né? Acabou provocando uma ruptura. A gente vê isso lá em 1910, 1911, ali no Pará. Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles começaram a pregar, a congregar ali na Igreja Batista, ali no Pará, a pregar o movimento pentecostal, o batismo no Espírito Santo, o retorno ao que a igreja primitiva viveu. E quando a primeira mulher registrada, né, na história aqui no Brasil, a irmã, fugiu agora o nome dela, ela foi batizada, Celina Albuquerque, né, ela foi batizada no Espírito Santo. 19 irmãos foram expulsos da igreja batista ali no Pará, por quê? Porque foram batizados no Espírito Santo. Aí eles abrem a igreja, a Assembleia de Deus. A igreja Assembleia de Deus é a maior ministério pentecostal no Brasil, se não no mundo, né? Nasceu revestida neste poder, no poder do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que capacita, que reveste, que dá autoridade, que dá poder, conforme Jesus relata lá em Lucas capítulo 24, versículo 47 a 49, Mateus capítulo 28, versículo 19, Marcos capítulo 16, versículo 15, né? Ide por todo mundo, e esses sinais seguirão. Jesus, ele envia os apóstolos de 2 em 2. Primeiro, Jesus envia em 2 em 2, dando autoridade, né, os 10. Depois envia 70, dando autoridade e poder sobre os demônios, sobre as enfermidades. Poder no Espírito Santo. Jesus inicia seu ministério. Lucas capítulo 3, Jesus é batizado. Quando Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo vem sobre Jesus. Jesus passa 40 dias ali no deserto, sendo tentado por Satanás. Depois Jesus vai para Nazaré, entra numa sinagoga. E Jesus lê o que na nossa Bíblia está lá no profeta Isaías 61. Porque o Espírito de Deus está sobre mim, ele me revestiu para batizar, para libertar, para dar vida, para dar visão. Entende? O próprio Cristo, ele iniciou seu ministério revestido no poder do Espírito Santo, né? Então Jesus concedeu à sua igreja o Espírito Santo, o poder do alto, né? O revestimento de poder, né? Para evangelizar, para pregar, para anunciar as boas novas, né? Então, guiados pelo Espírito Santo, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles impactaram, né, o Brasil no poder do Espírito Santo. A partir ali de uma obediência ao chamado, ao ID do Espírito Santo. É o que ficou conhecido como quadrilátero, né, pentecostal. Somente Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Então, fechando, né, concluindo aqui, proclamar a Cristo é a principal tarefa da igreja. A igreja só está aqui por causa da missão, da evangelização. E se Deus tem nos capacitado com o Espírito Santo para a sua obra, devemos continuar desempenhando, né, testemunhando, apesar das adversidades que sempre existiu, sempre existirá, desde o início da igreja primitiva. Há obstáculos, há oposição contra o poder do Evangelho de Cristo, porque é uma guerra contra o reino da luz e as trevas. Mas a igreja de Cristo, como Jesus próprio falou,
ela prevalece. As portas, o reino das trevas não prevalece contra a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo só avança, só prevalece quando ela está revestida, quando ela busca o poder do alto, esse revestimento, porque é uma ordenança de Cristo. Fique em Jerusalém. Aguarde até que vocês sejam revestidos de poder. E assim é a igreja de Cristo. Eu e você precisamos buscar constantemente este revestimento de poder para continuar dando testemunho, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.